Os anos 1920 entraram para a história dos Estados Unidos da América como uma fase de prosperidade, sendo responsável por cerca de 30% da produção industrial e agrícola mundial. A indústria automobilística, a construção civil e o setor elétrico alavancavam a economia nacional. Nesse contexto, os norte-americanos consumiam como nunca carros, máquinas de lavar, torradeiras elétricas, aspiradores de pó, rádios, gramofones ou toca-discos, entre outros bens, faziam a alegria da classe média. Era o chamado American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. As rádios se multiplicaram, encurtando as distâncias e facilitando as comunicações. O cinema também se firmava por meio de Hollywood. Cidadãos comuns passaram a investir na bolsa de valores, sem muito conhecimento sobre o assunto, comprando e vendendo ações das prósperas companhias americanas. Pequenos compradores chegaram a vender suas casas e propriedades para comprar ações. A prosperidade norte-americana se fez à custa de graves problemas estruturais no país, que não foram reparados. Um desses problemas foi a concentração de renda. Em 1929, 90% da riqueza nacional pertencia a apenas 13% da população. Além disso, a mecanização do sistema produtivo diminuía o número de empregos, ao mesmo tempo que aumentava o volume da produção. Para acompanhar o novo ritmo de consumo, o setor agrícola tentava se modernizar à custa de empréstimos que nem sempre podiam ser pagos. Como o número de consumidores internos no país não acompanhava o crescimento da produção, o governo dos Estados Unidos da América dependia cada vez mais das exportações para escoar seus produtos. Contudo, à medida que os países europeus se reconstruíam, passaram a deixar de comprar artigos norte-americanos e tentavam reconquistar seus antigos mercados. Nos Estados Unidos da América, isso resultou em uma crise de superprodução, ou seja, não havia compradores suficientes para a produção norte-americana. Nas bolsas de valores norte-americanas, grandes corporações e bancos manipulavam os preços das ações, enganando pequenos compradores. O total de ações de determinadas companhias custava muito mais do que as companhias valiam de fato. Pouco a pouco, as pessoas tomaram conhecimento de que os problemas eram graves. Muitas tentaram vender as ações que tinham, mas não encontraram compradores. Em 1929, a crise atingiu seu ponto máximo, provocando falências, desemprego e consequentemente a estagnação do país, com reflexos em todas as nações que tinham negócios com os Estados Unidos da América. A quebra da Bolsa de Nova York tornou-se o maior símbolo dessa crise financeira. O período de estagnação econômica, que se seguiu 1929, ficou conhecido como Grande Depressão. Nesse período, milhares de bancos, indústrias e lojas faliram. Milhões de pessoas perderam seus empregos e suas casas. Poucos tinham dinheiro para comprar bens, portanto as indústrias e lojas não tinham para quem vender. No campo, milhões viram suas produções agrícolas encalharem por falta de compradores. Muitos perderam suas terras ou seus empregos. O governo pouco podia fazer, pois passou a arrecadar cada vez menos impostos, e o então presidente, Herbert Hoover, acreditava que a economia reagiria por si mesma. Os impactos da crise se tornaram mundiais. Naquele momento, os Estados Unidos deixaram de fazer empréstimos para outros países, reduzindo o crédito mundial. Até a crise, o país era o maior importador de matérias-primas e produtos primários do mundo. A queda nas importações, pouco a pouco, impactou a economia de outros países, como a do Brasil. E, em função da crise mundial, os Estados Unidos também passaram a exportar muito menos. Os Estados Unidos da América só conseguiram reagir à crise a partir de 1933, quando um novo presidente, Franklin Roosevelt, implementou um plano de recuperação econômica chamado New Deal, Novo Acordo, baseado nas teorias econômicas de John M. Keynes. Esse economista britânico defendia que o Estado interviesse na economia para regulá-la. Segundo ele, o liberalismo econômico, teoria que defende a autorregulação da economia, sem intervenção do Estado, não era capaz de assegurar o desenvolvimento econômico sem gerar crises. De acordo com esse plano, o governo Roosevelt assumiu a coordenação da economia americana.
construiu obras públicas, gerou empregos, limitou a produção de bens e adotou uma série de outras medidas de regulação econômica que permitiram a superação da crise ao final de alguns anos. Além de gerar empregos, o New Deal estimulou a organização dos trabalhadores em sindicatos para que obtivessem melhores condições de negociações trabalhistas. Foi nesse contexto que os trabalhadores americanos conquistaram direitos como salário mínimo, limitação da jornada de trabalho, auxílio em caso de invalidez e direito à aposentadoria.